Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem no livro de Apocalipse, capítulo 21. Nós vamos ler apenas o verso 8. Apocalipse 21, verso 8. Amém? Minha Bíblia talvez esteja um pouco diferente a tradução, mas o conteúdo é o mesmo. Diz assim a palavra do Senhor: Mas, quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Oremos. Querido Deus, que está nos céus, mas também bem pertinho de nós. Antes de qualquer coisa, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Senhor. Pedimos perdão pelas nossas negligências, pelas nossas más palavras, pelas nossas más atitudes, pelos nossos maus pensamentos. Nós te pedimos perdão por todas as vezes em que durante essa semana ofendemos o Senhor. Apesar de nossas falhas, Senhor, de nossas dificuldades em manter um padrão mais santo, nós amamos o Senhor. Obviamente, o nosso amor não é tão grande quanto o seu. O teu amor é infinito, Senhor. Mas nós amamos o Senhor e desejamos estar pertinho de Ti. Desejamos fazer a Tua vontade, Senhor. Então te pedimos encarecidamente que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos ajude em nosso caminho de santidade, Senhor. Nós queremos errar menos e queremos estar mais próximos de Ti. Queremos manter um relacionamento melhor com o Senhor, mais íntimo, mais intenso, mais forte, mais verdadeiro. Que o Senhor esteja nos ajudando através do Teu Santo Espírito, Senhor. E que nós tenhamos capacidade vinda diretamente do céu para vencer Satanás, Senhor. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok. Esse texto é um texto interessante, porque ele é um daqueles textos em que você lê muitas e muitas vezes e um dia te desperta determinada curiosidade nele. Foi o que aconteceu comigo. E foi justamente com relação à palavra covardes. Está escrito aqui que os covardes, eles não entrarão no reino dos céus, eles terão parte no lago de fogo, que é a segunda morte. E esses covardes, eles estão numa lista bem pesada, né? Porque eles estão ao lado de incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e mentirosos. Então, a primeira vez que me despertou curiosidade nesse texto, eu fiquei me perguntando o que é covardia para as Escrituras. Porque parece ser algo muito grave, um pecado muito grave, uma postura muito contrária à vontade de Deus, porque ela está numa lista de pecados bem graves. Então não é qualquer coisa. E a curiosidade, o que chama a atenção nesse texto é que eu tenho certeza que muitas pessoas já olharam, por exemplo, para um assassino, né? A pessoa, você viu uma notícia no jornal de uma pessoa que cometeu um assassinato brutal. E você pensou, poxa, se essa pessoa não se converter, se essa pessoa não deixar esse pecado, esse instinto assassino, não aceitar Jesus, ela vai para o lago de fogo. Mas eu tenho certeza, ou quase certeza, que ninguém nunca pensou assim, essa pessoa é covarde, ela vai para o lago de fogo. Não é uma palavra que a gente usa muito, né? Como um pecado, vamos dizer assim, né? Então eu fiquei muito curioso para saber o que é covarde nesse texto, o que significa covardia nesse texto, né? Eu fui no comentário bíblico adventista, né? E eu descobri que a palavra covarde, no grego,
é deilos, ou deilos. Essa palavra ela significa literalmente covardia, no sentido de medo, de acanhamento sem razão, timidez sem motivo algum. Também pode ser vertido, em alguns casos, como uma espécie de incredulidade. Por exemplo, as passagens de Mateus 8:26 e Marcos 4:40, elas narram a ocasião, muito obrigado, a ocasião em que Jesus acalmou a tempestade. E quando ele diz aos seus discípulos o seguinte: por que temeis? A palavra utilizada é justamente essa, deilos, ou deilos, que significa literalmente covardia. Então, seria como se ele estivesse dizendo aos seus discípulos: por que vocês estão se acovardando? Por que vocês estão temendo sem razão? Por que vocês estão balançando na fé, descrendo sem motivo algum, tendo medo sem motivo algum? Seria mais ou menos esse o sentido do que Jesus quis dizer aos discípulos. Quando eu li isso, eu me pus a pensar no contexto histórico. É sempre interessante a gente ver o pano de fundo histórico para entender o que exatamente o autor quis dizer para aquelas pessoas. O livro de Apocalipse ele foi escrito por João. Pelo menos a igreja crê dessa maneira. Por volta do ano 90, talvez 95, o finalzinho do primeiro século. E o cristianismo ele já existia há algumas décadas e ele já tinha passado por alguns problemas bem complicados e continuava passando. O cristianismo ele surge em um contexto muito não receptivo, digamos assim. Porque ele surge com uma série de crenças que entravam em choque com todas as crenças aceitáveis da época. Vejamos, por exemplo, os judeus da época, eles não acreditavam em uma ressurreição para a glória que ocorresse antes do dia do juízo final. Eles não criam nisso. E foi exatamente o que Jesus fez. Ele ressuscitou, mas ele não simplesmente ressuscitou. Muitas pessoas ao longo da história ressuscitaram na Bíblia, mas depois morreram de novo. Jesus não, Jesus ele ressuscitou para a glória, mas ele não ressuscitou no último dia, ele ressuscitou e ascendeu ao céu. Não existia essa crença entre os judeus naquela época. Ninguém esperava que isso acontecesse. É por isso que Jesus, quando disse que ressuscitaria, e ele falou isso pelo menos 3 vezes, segundo o registro da Bíblia, os seus discípulos não entenderam muito bem. E quando ele de fato morreu, eles esqueceram totalmente que Jesus tinha mencionado isso: eu vou ressuscitar. Não fazia parte disso. Quando você pega aquela passagem em que Jesus está conversando com Maria, na questão, quando Lázaro morreu, ele diz assim: olha, o seu irmão vai ressuscitar. Ele disse: sim, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então a crença enraizada era a ressurreição, último dia. Pode acontecer alguma antes? Pode, mas não é a ressurreição para a glória. A pessoa vai ressuscitar, vai morrer de novo. Então, quando os discípulos começaram a pregar, não, Jesus era o Messias, morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu, ou seja, ressuscitou para a glória, não vai mais morrer. Ninguém entendeu. Como assim? Antes do juízo final? Ninguém também entendia, naquela época, no contexto judaico, como que um Messias poderia morrer. Porque se esperava, e todo mundo sabe disso, se esperava um Messias político. As pessoas tinham a expectativa de que o Messias, o verdadeiro Messias, o ungido, ele se assentaria no trono de Davi, porque ele era descendente de Davi. Então, a sua função, a sua missão era retomar o trono. E como o povo de Israel vivia debaixo do jugo romano, então todos imaginavam que ele se tornaria rei e combateria os romanos e faria Israel grande de novo. Essa era a expectativa. Tanto é que quando Jesus multiplicou pães e peixes, as pessoas pensaram: é ele. Alguém que chega para 5.000 pessoas e multiplica pães e peixes só pode ser o Messias. E eles queriam
levá-lo até Jerusalém já como rei, um rei terreno. E Jesus, diz a palavra, teve muita dificuldade de impedir que as pessoas fizessem isso. Teve que despedir os seus discípulos, falar, não, eu vou despedir a população, vocês... Não. Enfim, teve dificuldade. A expectativa era essa, um Messias terreno. Muitos falsos Messias se levantaram, muitos Messias se levantaram, eram falsos, durante o período em que se esperou. E as pessoas tinham certeza de que eles eram falsos Messias porque eles morriam. E quando eles morriam, as pessoas falam, não pode ser o Messias. Se ele morreu, ele não pode assumir o trono. Então, quando Jesus foi crucificado, e eu quero lembrar aqui que a crucificação era a pior condenação que existia na época, tanto que ela era aplicada pelos romanos apenas a não romanos. Era um assinte, um absurdo, um romano ser crucificado. E quando Jesus foi crucificado, a maioria esmagadora dos judeus pensou, bom, então não era o Messias. Ele morreu. Como que ele vai assumir o trono agora? Não era o Messias. Isso explica por que as pessoas esqueceram de Jesus de uma maneira tão rápida, né? Há algumas semanas ele estava fazendo milagres e todos, né, gritando, esse é o Messias, Hosana nas alturas, e quando ele morre, todos se esquecem dele muito rápido, porque todos pensaram, não é o Messias, ele morreu. Então você veja bem como que as crenças do cristianismo, elas são contrárias ao que se cria na época, porque alguns discípulos daquele Jesus que morreu começam a dizer, não, ele morreu, mas ele é o Messias, e ele ressuscitou, para a vida antes do dia final, e ascendeu aos céus. Então todo mundo ficou, de onde vocês tiraram isso? Como assim? Então, era uma crença que, a priori, a princípio, aparentemente, era absurda. Ninguém entendia. Aí, se você for pegar para fora de Israel, se você pegar as crenças que existiam do lado de fora, entre os pagãos, também era um absurdo. Os pagãos naquela época não acreditavam em ressurreição corpórea. Isso não era uma crença comum na época. Acreditava-se sim, por exemplo, em transmigração de alma, que hoje a gente conhece pelo nome de reencarnação. Acreditava-se em almas penadas que ficavam andando por aí. Nesse tipo de coisa se acreditava. Mas a pessoa morrer e depois ela ressuscitar corporeamente, isso não se cria nisso, não existia essa crença entre os pagãos. Tanto é que quando Paulo ele prega muitas vezes para alguns gregos, para algumas pessoas de outras nações, quando ele chega na parte da ressurreição, as pessoas dizem, opa, peraí Paulo, o que você está falando? Isso é loucura. A gente sabe que ninguém pode ressuscitar. Quando ele conversa com o rei Agripa e o rei Félix, eles param justamente nessa parte, ressurreição dos mortos. O mundo estava preparado, por exemplo, para que ele dissesse assim, não, Jesus morreu, mas o seu espírito continuou conosco, ou reencarnou em outra pessoa, enfim. Mas ressuscitar, como assim? Talvez porque é algo que nunca ninguém tinha visto. O corpo apodreceu, como é que vai ressuscitar? Morreu. Então não se acreditava nisso no mundo pagão. Então o cristianismo ele vem com uma série de crenças muito difíceis de serem aceitas naquela época. Vamos pegar a parte da santidade. A parte da santidade era difícil também. Você pegar entre os próprios judeus, a santidade exigida pelo cristianismo ficou mais pesada. Você pegar, por exemplo, aquela passagem que Paulo fala sobre os deveres de um diácono, os deveres de um bispo, os pré-requisitos, e ele diz assim, olha, não seja dado ao vinho, seja marido de uma só mulher. Estava ficando mais difícil. No Antigo Testamento haviam leis que permitiam a bigamia, legalmente falando. Nunca foi plano de Deus que isso acontecesse, obviamente. Mas Jesus ele vem justamente para tornar as coisas mais difíceis em certos sentidos. O Sermão do Monte é um exemplo disso.
Ele diz a eles, olha, se você olhar para uma mulher com um pensamento impuro, você já adulterou com ela no seu coração. Isso era uma coisa que as pessoas não estavam preparadas. Seguia-se a letra fielmente. A lei diz, não adultere. Ok, não adultero, mas eu estou pensando mal. E aí Jesus diz assim, olha, esse seu pensamento que você nutre aí dentro, escondido de todo mundo, você já está adulterando. Aí ele chega para o outro e diz assim, olha, você nunca matou, mas esse ódio que você nutre no seu coração, do seu irmão, é como se você já tivesse matado. É o princípio do assassinato, aliás. Você nutre isso aí, quando você tiver a oportunidade, você mata ele. É isso que Jesus quis dizer. Então ele tornou em muitos aspectos mais difícil. Isso dentro dos próprios judeus. Agora imagina para os povos que não eram judeus, que não tinham os escrúpulos que os judeus tinham. Você pregar para um pagão que estava acostumado com uma licenciosidade bem grande. E aí você dizer, não, por amor a Cristo a gente não faz mais isso. Por amor a Cristo a gente não se entrega mais aos prazeres da carne. Você pega o início da carta de Romanos, né? E Paulo ele vai discorrendo ali sobre alguns pecados que aconteciam, se parecem muito com os pecados de hoje. E você imagina ele naquela época tendo que dizer isso para as pessoas, olha, isso que vocês estão fazendo, Cristo não concorda com isso. Então a mensagem do cristianismo era uma mensagem ofensiva para quase todo mundo. Era uma mensagem difícil. Ela exigia que você cresce em coisas que as pessoas não estavam habituadas a crer e seguisse um estilo de vida que as pessoas não estavam habituadas a seguir. E é por essa razão que desde o início os cristãos foram perseguidos. Eles foram perseguidos tanto no sentido mais sutil, de oposição verbal, de oposição de pensamento, de ridicularização, nas sinagogas, nas praças, como no sentido físico. Cristãos sendo perseguidos literalmente. Você teve Estevão sendo o primeiro mártir, foi morto. Você tem Tiago foi morto também, dentro de Jerusalém. Os cristãos, Paulo, antes de se converter, perseguiu fisicamente muitos cristãos, consentia na morte deles. Então, desde o início, o cristianismo ele emerge, a igreja emerge num contexto muito complicado. Um contexto em que era muito difícil ser cristão. E aí a gente volta ao texto que João escreve, quando ele diz, os covardes não entrarão no reino dos céus. Era preciso ser corajoso para ser cristão. E quando eu falo em coragem aqui, eu falo em vários níveis de coragem, né? O principal nível seria o nível espiritual, onde você precisa ter um relacionamento muito íntimo com Deus. Mas existem níveis de coragem, como o nível moral. O que você faz na sua vida cotidiana? A área sexual, por exemplo, é um dos níveis. É preciso ter coragem para você abraçar uma doutrina que te proíbe, por exemplo, de se divorciar. Onde você vai ter que olhar para uma futura esposa e pensar, bom, se eu me caso com ela, eu tenho que morrer ao lado dela. Se eu me caso com ele, eu tenho que morrer ao lado dele. É preciso coragem. É preciso coragem para abraçar um evangelho onde você não pode fazer exatamente tudo que a sua carne manda. Mais que isso, é preciso coragem para você aceitar um evangelho em que você sabe que não vai agradar os homens. Paulo, em uma das suas cartas, ele pergunta assim, eu tenho tentado agradar os homens? E se eu quisesse agradar os homens, eu não seguiria Cristo. Ele sabia que ao seguir a Cristo, ele ofendia os homens. Porque ele defendia um monte de coisas que os homens não defendiam. É preciso coragem para isso. É preciso coragem para você abraçar um evangelho que pode te levar à morte. Que pode te levar à perseguição física, à privação. Uma coisa que sempre me deixa impressionado é quando eu abro a Bíblia, leio as cartas de Paulo e me lembro que boa parte delas ele escreveu na prisão.
Isso para mim é algo fantástico, porque você abre a Bíblia, você tem conforto e você lembra que quem está te confortando é alguém que estava na prisão. Na prisão. E era uma prisão assim bem ruim, né? Um lugar escuro, frio, úmido, com rato, barata, talvez preso em correntes, sem saber quando que vai sair. E ele escrevia cartas que até hoje consolam as pessoas. E eu te pergunto, não é preciso ter coragem para aceitar um evangelho desse? Infelizmente, a covardia é algo que se alastra com muita facilidade. E ela infecta todas as áreas da vida. E nós vivemos numa época em que isso é muito claro, muito tangente. Não só no sentido espiritual, mas se você for pegar a sociedade como um todo, você percebe que o valor coragem, ele foi apagado. Você tem uma sociedade que aprendeu a ser covarde e que cultiva a covardia. Eu estava lembrando ontem de um caso, não sei quantos lembram, mas que aconteceu no Rio de Janeiro, de um homem que entrava nos ônibus para violentar moças. E ele já tinha feito isso umas 2 ou 3 vezes. E ele não tinha arma. Parece que ele tinha uma faca ou algo do tipo, ou dizia que estava armado. Mas todas as vezes que ele fez, ninguém fez nada. Teve uma vez que ele estava para fazer e o trocador percebeu. E aí o trocador ele levantou, tem a filmagem, ele levantou rapidamente, pulou a roleta, correu e pegou o homem. Agarrou o homem, imobilizou e salvou a menina. E aí eu fiquei pensando nisso, eu lembrei disso, eu fiquei pensando nisso. Falei, há 80 anos atrás, qualquer homem faria isso. Há 80 anos atrás, qualquer homem, ao ver uma mulher em perigo, correria para salvar a mulher. Mesmo que isso fosse colocá-lo em risco. Não pensaria 2 vezes. Tem um maluco querendo violentar uma moça ali. Eu preciso ajudá-lo. Não pensaria em si mesmo. Há 80 anos atrás, nenhum homem andava no bonde sentado. Todos ficavam em pé. As mulheres sentavam. As senhoras sentavam. Então você veja que a covardia, ela fez com que a própria sociedade se tornasse covarde. Não é só algo no que se refere ao cristianismo. Ela se alastra. As pessoas estão covardes hoje. As pessoas estão covardes no que diz respeito, por exemplo, aos seus relacionamentos. Você vê homens que não querem se casar. Isso é antigo até, né? E não se casam porque não querem assumir um relacionamento, uma responsabilidade. Outros apenas se ajuntam, mas não querem assinar o papel porque sabe que pode mudar de ideia depois. É covardia. Você tem mulheres que não querem mais ter filhos porque tem medo da dor. Vou sentir dor. Aí não quer ter filhos. Covardia. Então a covardia se alastrou por todas as áreas. Mas, obviamente, a covardia a qual João se refere, ela é uma covardia mais profunda. Ela se refere à vida espiritual. E aí, trazendo para a nossa época, né, você não pode ser covarde quando, por exemplo, você assume a responsabilidade de guardar o sábado. Quando eu me tornei adventista, eu estava desempregado. E apareceram umas 3 ou 4 oportunidades de emprego em que eu tinha que trabalhar no sábado. E eu disse não. É difícil, é frustrante. Você está procurando emprego, está procurando, não apareceu. Você vai, faz a entrevista, passa, tem que trabalhar no sábado. Não posso. É preciso coragem. Não se pode ser covarde. É preciso coragem quando o seu irmão dentro da igreja, ele te faz um mal. E você está certo, o seu irmão está errado. Mas você tem que perdoar. Você precisa ter coragem. Não é fácil. O que o mundo diz? Ah, fez isso? Nunca mais fala com ele. Se vinga.
xinga, mas você é obrigado a perdoar o seu irmão. É preciso coragem. Aceitar um evangelho onde você... Veja o que Jesus diz. Se você não perdoar o seu irmão, eu não quero nem a sua oferta. Se você vai ofertar, tem alguma coisa contra o seu irmão, larga o seu dinheiro no altar. Vai lá, resolve com ele, depois volta e me entrega a oferta. Ele leva tão a sério a questão do perdão que ele não quer nem a sua oferta. Isso nos traz a mensagem do seguinte: olha, eu, Deus, não posso ser comprado por dinheiro. Eu não quero nada seu se você não perdoa o seu irmão. Porque eu perdoei você. É preciso coragem. O cristianismo, ele trouxe ao mundo muitas coisas boas. De vez em quando o mundo diz que o cristianismo atrasou a sociedade. Isso é mentira. Se você tem, por exemplo, hoje ciência, é por causa do cristianismo. O cristianismo lançou as bases da ciência. Os primeiros grandes cientistas eram cristãos. E eles foram grandes cientistas justamente porque eles acreditavam que Deus, um Deus racional, criou o mundo com leis fixas, racionais, e que você pode entendê-las, porque Deus assim o fez. Os pagãos não acreditavam nisso. Os pagãos acreditavam no Deus Sol, no Deus Lua. Ou seja, a natureza era mutável. A ciência, ela surge por causa do cristianismo. A noção de que todos somos iguais perante a lei surge do cristianismo. Volte nas nações anteriores ao cristianismo, você não vai encontrar isso. A escravidão acabou por causa do cristianismo, por causa de cristãos verdadeiros. Então, o cristianismo forjou uma sociedade bem melhor para se viver. Porém, infelizmente, como nós somos seres pecadores, a gente não sabe viver muito bem na facilidade. Esse é o outro lado da moeda. Torna-se muito mais fácil você ser um cristão numa sociedade em que respeita-se os direitos. Eu hoje no Brasil, eu posso andar com a Bíblia debaixo do braço, vir aqui pregar num sábado de manhã, ninguém vai me tacar uma pedra por causa disso. Eu tenho meus direitos reconhecidos pelas leis, pela Constituição Federal. É fácil. Mas e quando você não tem isso? O cristianismo ajudou a forjar uma sociedade com esses valores. Mas imagina o que o cristão que mora lá na Arábia Saudita está passando. Ou que mora na Coreia do Norte. Lugares em que isso não existe. Essas facilidades não existem. São lugares em que muitas vezes ser cristão ou é proibido ou você tem uma série de restrições. Onde tanto legalmente quanto culturalmente você acaba sendo perseguido de uma maneira ou outra. Precisa-se de mais coragem aonde? Aqui ou lá? Lá. E aí está o problema. Porque quando a gente começa a viver um cristianismo que exige menos coragem, a gente relaxa. A gente se acostuma com essa situação. E a nossa tendência, se nós não vivermos uma vida íntima com Deus, é nós nos tornarmos cada vez mais covardes. A gente se acovarda com tudo. Porque você aprende a viver numa situação fácil e você quer as coisas cada vez mais fáceis. O ser humano é assim. Você veja, por exemplo, o micro-ondas é algo que tem relativamente pouco tempo, talvez uns 60, 70 anos ou menos. As pessoas não conheciam o micro-ondas antes, mas viviam. Hoje você tem pessoas que, quando estão sem micro-ondas, ficam: o que eu vou fazer agora? Estou sem micro-ondas. Mas tem o fogo. Então, assim, a gente se acostuma com a facilidade de uma tal maneira que a gente torna as coisas que nos facilitaram imprescindíveis. Quando elas faltam, a gente se desespera. Energia elétrica. Se faltar energia elétrica hoje, a gente se desespera. Mas na maior parte dos milênios, as pessoas viveram sem energia elétrica. Então a gente se acostuma com as facilidades de uma tal maneira que a gente se torna dependente dela. Celular, computador, carro.
E assim também é com a vida espiritual. Tanto é que se você for para a Europa, você vê que a igreja lá é muito mais fria. Geralmente se fala que o missionário que mais sofre é o missionário que vai para a África. Não necessariamente. O missionário que vai para a Europa sofre, não no sentido material. Ele está muito bem de vida lá. Mas para converter uma alma, ele fica um ano inteiro. Na África, ele converte 3.000 pessoas em um dia. Porque o ser humano, ele se acostuma com a facilidade, de tal maneira que ele se torna covarde. A Europa é um exemplo fantástico disso. Se criou uma cultura de covardia enorme. Resultado? Igrejas vazias e cristãos vazios. O que essa mensagem ela traz para a gente, trouxe primeiro para as pessoas que leram pela primeira vez, João naquela época, mas traz para a gente é o seguinte: se você assumiu a responsabilidade de estar com Cristo, se você aceitou a Cristo genuinamente no seu coração, você precisa cultivar a coragem. A coragem é algo que se cultiva, não é algo que você encontra numa lata, você vai no mercado e compra, você cultiva. Você cultiva diariamente. Você precisa ter coragem para assumir as responsabilidades de ser cristão. Como é que você faz isso? É sozinho? Não, não é sozinho. Jesus vai te ajudar. Mas você precisa ter um relacionamento com Cristo. Só a partir de um relacionamento íntimo com Cristo, você consegue cultivar a coragem. Se você não cultivar essa coragem, você se torna um covarde. E se você for um covarde, você não vai conseguir, por exemplo, quando a gente estiver sendo perseguido, que a gente vai ser perseguido, dizer, não, eu vou continuar com Cristo mesmo em meio à perseguição. Não vai conseguir. Você não vai conseguir dizer não para as coisas do mundo. Você não vai conseguir dizer não para os seus algozes. Dizer, eu estou com Cristo até a morte. Apenas um corajoso pode dizer isso. Eu digo essas palavras não como se eu estivesse acima da igreja. Eu não estou. Eu estou no mesmo barco. Eu digo essa palavra como um irmão. Ser corajoso não é fácil, mas é necessário. Se nós realmente queremos estar no céu, nós temos que ser corajosos. O cristianismo exige coragem. Jesus exige coragem. É por isso que quando os discípulos estavam para morrer naquele barco, Jesus falou, por que vocês se acovardam? Vocês estão comigo? Não há problema. Então que nós possamos aprender a sermos corajosos em todas as áreas da nossa vida. Que nós possamos colocar acima de todas as coisas Jesus, a nossa obediência a Jesus, os valores morais de Jesus e sermos corajosos até o fim. Que Jesus nos abençoe nisso. Amém. Querido Pai, nós aprendemos hoje na Tua Palavra, Senhor, nós precisamos cultivar a coragem. Isso é algo que nós não podemos fazer sozinhos e nem queremos fazer sozinhos. Pedimos ao Senhor que nos ajude a sermos corajosos, Senhor. Que nos ajude diariamente, Senhor. Porque a vida do cristão é uma vida diária. Ninguém se torna corajoso daqui para a vida inteira, mas todos precisam vencer a cada dia, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos faça pessoas mais espirituais, pessoas mais santas, pessoas mais firmes, pessoas que não abrem mão daquilo que o Senhor ordenou, que não abrem mão daquilo que o Senhor exemplificou, que o Senhor deixou para nós. Que nós sejamos pessoas que se agarrem à Tua herança firmemente. Não queremos nada que o mundo nos dê, que o mundo diga que é bom. Queremos apenas aquilo que o Senhor diz que é bom. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor nos perdoa pelos nossos pecados. Nos ajuda a sermos mais santos e nos ajuda também a anunciarmos
a tua mensagem para as pessoas que precisam, Senhor. Que tenhamos coragem também para pregar o Evangelho, Senhor. Tenhamos coragem também para dizer a todos quanto for possível que o Senhor é Deus, que o Senhor vai voltar, que o Senhor deseja estar conosco, Senhor. E que nós façamos disso o nosso estilo de vida, Senhor. Abençoa cada um aqui presente. Há pessoas aqui que estão com dificuldades, estão com problemas na família, estão com problemas financeiros, estão com problemas de doença, enfermidades. Há pessoas aqui que estão preocupadas com parentes ou amigos que se afastaram da igreja ou que nunca aceitaram o Senhor. Que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas. Cuide de cada um desses problemas, Senhor. E que dê força para que, enquanto esses problemas não sejam resolvidos, essas pessoas permaneçam firmes em Ti. Senhor, eu te peço pelo pastor e a sua família, Senhor. Ele assume agora uma responsabilidade grande. Eu peço que o Senhor possa guiá-lo, protegê-lo e que a igreja esteja ajudando-o em oração e naquilo que for necessário, Senhor. E que todos aqui em união possam fazer dessa igreja uma igreja viva, crescente, uma igreja que não tenha mais lugar de tanta gente que tem, Senhor. É isso que nós desejamos. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.